Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, na Igreja que sofre. Rasha Drazi vive no Vale dos Cristãos, na Síria. Ela tem um sorriso bonito e é nova ainda, mas a sua vida transformou-se por completo quando o marido morreu num dos inúmeros combates que se têm travado nos últimos 8 anos de guerra na Síria. Nesse dia, o mundo desabou por completo. Viúva, com 2 filhos pequenos, como é que iria ela sobreviver? Esta é uma das histórias, das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje. Encontramos com a Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio, a diretora da Fundação AES. Olá, Catarina. Olá, Paulo. 5 bispos, 313 sacerdotes, 3 diáconos, 10 religiosos, 51 religiosas, 16 seminaristas, 3 membros de institutos de vida consagrada, 42 leigos e 4 voluntários. Todos eles foram assassinados entre 2000 e 2017. O relatório publicado esta semana dá-nos conta deste número que é expressão da violência contra a Igreja Católica no mundo. Ao todo foram 447 pessoas que foram assassinadas por serem da Igreja, por serem cristãos. E por falar em cristãos assassinados, a primeira notícia de hoje vai levar-nos até ao Paquistão, onde uma cristã corre o risco de ser assassinada pelas autoridades por causa de uma mentira alimentada pelo ódio religioso. Estamos a falar, claro, de Asia Bibi. Nesta semana, na passada segunda-feira, o Supremo Tribunal de Justiça apreciou um recurso apresentado pelos advogados desta cristã, mãe de 5 filhos e condenada à morte por blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço. Este recurso representa a última hipótese judicial para a Asia Bibi evitar a pena de morte. O resultado desta audiência é ainda desconhecido, pelo menos, Catarina, até o momento em que estamos a gravar este programa. Sim, Paulo, de facto assim é, portanto ainda não sabemos qual é que vai ser a decisão, venha ela a ser ou não favorável à Asia Bibi. Mas tudo poderá decidir-se em pouco tempo, não é? Sabemos apenas que na sessão da passada segunda-feira, então os 3 juízes escutaram tanto os argumentos do advogado de defesa da Asia Bibi como os argumentos dos representantes do Ministério Público. Exatamente, mas a expectativa é muita e há sinais de que a sociedade paquistanesa não ficará indiferente à decisão, seja ela qual for. Sim, Paulo, de facto esta decisão que o Supremo Tribunal irá tomar irá mexer com muita coisa, não é? Além do que significa de esperança para a Asia Bibi, que está confinada a uma cela de prisão há mais de 3.400 dias, há todo um enquadramento legal que poderá vir a ser alterado face às acusações de blasfémia, que têm sido normalmente injustas e que, apesar disso, têm permitido a condenação de muitos inocentes, muitos deles cristãos. E têm sido também muitas as vítimas relacionadas diretamente com este processo. Ainda em maio passado, o ministro do governo paquistanês, Asham Iqbal, foi ferido a tiro, como a Fundação AES então denunciou, logo após ter participado numa reunião com a comunidade cristã em Naroval, no Punjab. E a pessoa que o tentou matar agiu em nome de uma das organizações que ameaçam vir para a rua em protesto caso Asia Bibi venha a ser libertada ou então a sua pena amenizada. Sim, Paulo, de facto o autor desta tentativa de assassinato do ministro, depois de ter sido detido, assumiu-se como militante de um partido extremista, islamita, Tehreek-e-Labbaik, é uma organização que não admite qualquer mudança na lei da blasfémia e que tem vindo de facto a mobilizar a população para atos cada vez mais violentos. E antes dele, em 2011, o governador Salman Taseer e o ministro católico Shahbaz Bhatti foram assassinados após terem defendido publicamente a inocência de Asia Bibi. Este caso tem gerado também uma enorme campanha de solidariedade a nível internacional, com a Fundação AES na primeira linha a procurar mobilizar todos os recursos possíveis para se assegurar a saída da prisão e o regresso a casa desta cristã de 52 anos e mãe de 5 filhos. E a ação mais recente foi em março. Exatamente, Paulo. Foi de facto em março que a Asia Bibi foi autorizada a receber a visita do marido, Ashik, e de uma das suas filhas, Aisham, na cadeia de Multan, que é onde ela está presa, para lhe entregar então um terço que foi a oferta do Santo Padre, do Papa Francisco, no contexto de uma iniciativa que a Fundação AES organizou em Itália, em que se procurou lembrar a questão dos cristãos perseguidos, os mártires do nosso tempo, Paulo. Horas antes dessa jornada de oração se ter iniciado, o Santo Padre recebeu em audiência privada o marido e uma das filhas, a quem pediu então para entregarem o terço a Asia Bibi, o que fizeram em março, como acabámos de relatar. No final dessa audiência com o Papa, os nossos colegas italianos do L'Avvenire falaram
com o marido de Asia Bibi. Ashik Mazik denunciou então que também ele e as suas filhas têm sido ameaçados. Vamos agora recordar esse trabalho. Nós próprios recebemos ameaças e vimos forçados a mudar de casa várias vezes. Não podemos viver na sociedade paquistanesa. Eu próprio fui agredido. Dispararam sobre um dos meus braços. Esta é a vida que temos de viver cada dia. Sobretudo, confrontamos-nos, tal como todos os cristãos paquistaneses, com esta lei anti-blasfémia. Uma lei injusta e que facilita uma utilização imprópria da própria lei. Os cristãos não ofendem o profeta Maomé, não ofendem o Islão. São acusados de blasfémia simplesmente porque há pessoas que sentem ódio em relação a eles. Têm interesses pessoais. A lei permite que seja possível que os cristãos se tornem vítimas da própria lei, tal como aconteceu com a minha mulher. Che i cristiani diventino vittime della legge stessa, come è successo a mia moglie. Da angústia de uma família pela sorte de uma mulher cristã condenada à morte por blasfémia no Paquistão, vamos agora até à Nigéria, ao encontro de outra mulher, de outra mãe, também angustiada. E está angustiada por causa da sua filha, Leah Sharibu, de apenas 15 anos de idade, que está em cativeiro do Boko Haram após ter sido sequestrada de uma escola no estado de Dapchi no passado dia 19 de fevereiro. Esta mãe teme que a sua filha venha a ser assassinada pelo grupo islamita que matou há poucos dias, Catarina, uma trabalhadora humanitária da Cruz Vermelha. Precisamente, Paulo, e de facto esta mensagem de Rebeca Sharibu, a mãe desta jovem estudante, que agora foi conhecida, revela toda esta angústia desta mãe perante a ausência de notícias sobre a situação da sua filha, depois de facto do grupo islamita ter morto, então, ter assassinado no passado dia 16 de setembro, como o Paulo disse, uma trabalhadora humanitária das Nações Unidas, e de ter ameaçado que queria fazer o mesmo com os outros 3 reféns que têm em seu poder, e uma delas é precisamente a Leah Sharibu. O prazo dado para que as autoridades cumprissem com o pagamento do resgate exigido para a libertação da jovem cristã terminou já no passado dia 1 de outubro. Desde então, imagina-se a aflição desta mulher, desta mãe. Vamos recordar agora esta história, Catarina, aos nossos telespectadores. A jovem de 15 anos foi sequestrada de uma escola em Dapchi. Exatamente. E um mês depois, surpreendentemente, todas as jovens foram libertadas, com exceção de Leah Sharibu, porque se recusou, e é de facto um acto de coragem admirável. Ela recusou-se a renunciar ao cristianismo e a converter-se ao islamismo, e por isso ficou presa e não foi, de facto, libertada como todas as outras suas colegas. Na mensagem agora revelada, a mãe de Leah Sharibu garante que a sua única preocupação é a libertação da filha. Nós temos o registro dessa mensagem e já vamos vê-lo. Antes, porém, vamos recordar uma outra mensagem de áudio de Leah, da filha, em que a estudante pedia às autoridades a sua libertação. Essa mensagem foi entendida então como uma prova de vida que o Boko Haram estava a dar às autoridades para negociar a libertação desta jovem cristã. Eu sou a Leah Sharibu, a rapariga que foi sequestrada em Dapchi. Estou a pedir ao governo e às pessoas de boa vontade para intervirem, para me tirarem daqui, da situação em que me encontro. Peço também às pessoas para ajudarem a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais novo e os outros membros da minha família. Por favor, ajudem-me a sair daqui, implorando para que me tratem com compaixão. Peço ajuda ao governo, especialmente ao presidente, para que tenha pena de mim e me tire desta situação tão difícil. Obrigada. Foi Leah Sharibu numa mensagem em áudio datada de agosto, em que a jovem cristã pedia a sua libertação. Desde agosto, as negociações em curso entre o governo e o grupo terrorista não têm resultado. Os terroristas do Boko Haram, para pressionarem o governo e para provarem que as suas ameaças são para levar a sério, assassinaram, como já dissemos, a 16 de setembro, uma trabalhadora da Cruz Vermelha, que também estava em cativeiro. E agora ameaçam fazer o mesmo com a jovem Leah Sharibu. É com este contexto que vamos agora ver as palavras, o apelo lancinante da mãe de Leah Sharibu. Ela quer a libertação da sua filha de apenas 15 anos. Ela não quer chorar a sua morte.
Estou aqui em nome do meu marido. Queremos agradecer-vos pelas vossas orações, por estarem conosco. Possa Deus recompensar-vos. Peço ao Governo, ao Presidente Buhari, ao Vice-Presidente, o Secretário do Governo Federal, para que façam o melhor possível para a libertação da minha filha. As estudantes sequestradas a 19 de fevereiro foram todas libertadas no espaço de um mês, mas não Leia, que está em prisão há 7 meses e 11 dias. Peço ao Governo que dê o seu melhor para garantir a liberdade da minha filha. Não estou à procura de dinheiro, apenas quero a libertação da minha filha. É a minha única preocupação. Estou muito agradecida a todos os que rezam por nós. Peço-vos que continuem a rezar, pois a Leia ainda não foi libertada. Por favor, continuem a rezar por nós. Os raptores de Leia fizeram um ultimato, afirmando que, com efeitos, a partir de 1 de outubro, ela estaria na primeira linha para ser morta. Estamos a aproximar-nos de outubro. Na próxima segunda-feira, peço ao Governo Federal e ao Presidente para escutarem o meu apelo e o apelo do pai de Leia, para assegurarem a libertação da nossa filha. É tudo o que eu quero. O Prémio Nobel da Paz, anunciado na passada sexta-feira, dia 5 de outubro, a Denis Mukwege e a Nadia Murad, um médico ginecologista congolês e uma iraquiana pertencente à minoria Yazidi, que foi escravizada pelo autoproclamado Estado Islâmico no Iraque. Esta nomeação chama a atenção do mundo para os crimes de guerra que têm vindo a ser cometidos nestes países e em diversos outros palcos do mundo. Crimes que o mundo tende também tantas vezes a ignorar. Segundo o Comitê do Nobel, e agora estou a ler, ambos os vencedores deram uma contribuição essencial para chamar a atenção sobre o tema das violações sexuais nos conflitos armados e nas guerras, permitindo até identificar os criminosos. Vamos agora falar um pouco deles. Catarina, quem é Denis Mukwege? Bom, Paulo, Denis Mukwege tem dedicado a sua vida, ou grande parte da sua vida profissional, como médico, a ajudar mulheres vítimas de violência extrema, que tem tomado também conta da República Democrática do Congo e especialmente no leste do país, onde a IS também tem aqui tantas vezes denunciado. E são inúmeros os ataques que têm acontecido contra as populações civis e muitas vezes com o recurso, de facto, à violação sexual de jovens e de mulheres. E quem é a jovem Yazidi que ganhou com ele este ano o Prémio Nobel da Paz? Bom, a Nadia Murad tornou-se também um símbolo da denúncia do terror dos jihadistas do Estado Islâmico, que exerceram sobre as minorias religiosas que ocupavam os territórios da Síria e do Iraque, nomeadamente as minorias yazidis e cristãs. E a Nádia é hoje uma embaixadora junto das Nações Unidas para a defesa dos sobreviventes de tráfico de seres humanos e que conheceu na pele o terror, o horror da escravidão sexual após ter sido sequestrada pelos jihadistas que atacaram e conquistaram a aldeia onde ela vivia no norte do Iraque, Paulo. Nadia Murad foi escravizada, foi torturada, abusada sexualmente e vendida por diversas vezes até ter conseguido escapar do cativeiro com a ajuda preciosa de uma família muçulmana. Desde então tem sido incansável, de facto, o seu trabalho de denúncia do horror em que se viveu no Iraque e em defesa das raparigas e mulheres que continuavam e continuam, tantas vezes, escravizadas pelos jihadistas. Em 2016, ela foi galardoada com o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu e fez questão de se encontrar com o Papa Francisco, o que aconteceu em maio do ano passado, à margem de uma audiência geral na Praça de São Pedro. Na ocasião, ela contou ao Santo Padre a história impressionante da sua vida, tal como já tinha feito antes na Assembleia Geral da ONU. أريد أن أنقل لكم اليوم رسالة من جميع الضحايا واللاجئين في العالم لأن يجب أن تعلموا كقادة بأن كل ما تفعلونه يعكس بالإيجاب أو السلب على حياة أناس بسطاء مثلي. أنتم من تقررون هل ستكون الحرب أو يكون السلام. أنتم من تقررون أن تهدوا الأمل أو تصنعوا المعاناة. أنتم من تقررون هل إن فتاة أخرى مثلي في مكان آخر من العالم تستطيع أن تستمر بحياتها البسيطة أو ستجبر مثلي أن تعيش حياة المأساة والاستعباد والاغتصاب. يجب أن ننهي الحروب ونضع الإنسانية أولاً. يجب أن نجلب من ارتكبوا جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة. الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل داعش وبوكو حرام هم السبب الرئيسي لنزوح الملايين. يجب أن نتخلص من هؤلاء الوحوش الآن، نعم الآن، إلى أن يستتب الأمن في مناطق الصراع. لا يجب أن نقفل أبوابنا على الأطفال والنساء من عانوا الويلات.
يجب أن نقف مع الشعوب المضطهدة. العالم يحمل حدوداً واحداً فقط وهي حدود الإنسانية. فإذا كان قطع الرؤوس وسبي النساء واغتصاب الأطفال ونزوح الملايين لم يحرككم فمتى ستحركون؟ الحياة لم تخلق لأجلكم ولأجل عوائلكم فقط، فنحن أيضا نريد الحياة ومن حقنا أن نعيشها. وشكرا لكم. Agora vamos até à China a propósito ainda do recente acordo entre Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. Daqui a pouco vamos continuar a escutar a conversa ao telefone com um padre jesuíta residente em Macau há mais de 4 décadas e seguramente um dos melhores observadores deste processo, deste acordo e das suas implicações. Mas já vamos fazer uma ligação até à antiga colónia portuguesa também, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, para sabermos como é que este acordo tem sido acolhido pela comunidade católica, não só em Macau, mas também em Hong Kong. O acordo assinado entre o Vaticano e a República Popular da China marcou na semana passada a agenda noticiosa de Macau e Hong Kong, as duas regiões administrativas especiais da China, cujas dioceses estão na dependência direta da Santa Sé. Enquanto em Macau quase se pode falar em unanimidade favorável ao acordo, em Hong Kong, também devido ao maior número de católicos e de entidades ligadas à Igreja Católica, as vozes discordantes fizeram-se ouvir com mais fervor. No que respeita a Macau, o bispo Dom Stephen Lee, outros membros da Cúria Diocesana e responsáveis de instituições católicas afinaram pelo diapasão da prudência, reduzindo as palavras a formais declarações de apoio a um processo que, no seu entender, não findou, mas que agora começa. Já em Hong Kong, território historicamente condicionado pelos interesses estrangeiros da alta finança, logo mais atreito a opor-se a tudo o que envolve a assinatura do governo central, há uma facção da Igreja Católica que encara o acordo alcançado como uma cedência da Santa Sé a Pequim. Mas mais importante do que comparar a forma como Macau e Hong Kong encararam os últimos acontecimentos, é deslindar que consequências virão para os católicos que vivem na China continental. Ao mesmo tempo que o Papa Francisco garantiu aos jornalistas, no regresso da viagem que fez ao Báltico, que será o Vaticano a nomear os próprios bispos chineses, a Associação Patriótica, controlada pelo Governo Central, assegurava que os católicos chineses continuarão a seguir os seus ditames, o que na análise de alguns observadores coloca os fiéis da denominada Igreja Clandestina numa posição desconfortável. Aliás, o próprio Papa Francisco confirmou, ao pedir a estes fiéis que se mantenham firmes nas suas convicções e ultrapassem novas pressões que venham a surgir. Posto isto, na prática, o acordo parece estar a ser interpretado de forma diferente entre as duas partes implicadas, a Santa Sé e Pequim. Para quem vive na China continental, em Macau e Hong Kong, resta esperar para ver, até porque há um dado que incompreensivelmente não foi referido nos últimos dias. Há cerca de 11, 12 anos, o Vaticano e a China juntaram-se para nomear novos bispos, o que foi encarado na altura como o início de um novo caminho a ser trilhado pelos dois Estados. Infelizmente, foi sol de pouca dura. O Governo Central, através da Associação Patriótica, como não podia deixar de ser, entendeu voltar a nomear prelados sem ouvir a Santa Sé. Cá estaremos, pois, para ver se o atual guião desta novela não voltará a ter o mesmo final. Foi o jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, a dar-nos conta de como o acordo assinado entre Santa Sé e Pequim está a ser acolhido na antiga colónia portuguesa, assim como em Hong Kong. Vamos agora retomar a conversa que iniciámos aqui na semana passada com um outro observador privilegiado deste acordo e das suas implicações para a Igreja Católica na China. Estou a falar do padre Luís Sequeira, jesuíta, de 69 anos de idade e que vive em Macau desde 1976. Nós falámos com ele ao telefone para tentarmos saber se a comunidade cristã pode confiar num acordo com as autoridades chinesas que continuam a atacar igrejas, a destruir cruzes e outros símbolos religiosos. Antes de nos escutarmos, vamos aprofundar um pouco esta questão. Em agosto, há 2 meses apenas, portanto, as autoridades da província de Henan removeram centenas de cruzes de igrejas cristãs. Segundo a revista Bitter Winter, que monitoriza as questões relacionadas com a liberdade de culto e os direitos humanos na China,
mais de 600 cruzes foram removidas das igrejas em, pelo menos, Catarina, 5 localidades diferentes. É verdade, Paulo, e só nas cidades de Ruiyang terão sido desmanteladas, segundo essa revista, 76 cruzes no espaço de 4 dias e 2 igrejas foram transformadas em centros de atividade para idosos. Por outro lado, nas cidades de Yongcheng e Changqiu, cerca de meia centena de cruzes foram removidas no exterior dos edifícios cristãos. Este enquadramento é importante para escutarmos agora a resposta do Padre Luís Sequeira à pergunta que lhe formulámos. Pode confiar-se num acordo em quem continua a perseguir a comunidade cristã fiel ao Papa? As situações têm os dois extremos. Há uns que permanecem a vincar a confiança apesar dos extremos e há outros que não acreditam em nada. Eu pessoalmente sou na evolução entre homens e pessoas, há sempre, quando há tensão, há exagero de um lado ou do outro. Agora, não nega que possam haver movimentos ou atitudes que sejam mais construtivas. E por isso, eu não posso estar só de um lado. Eu entendo o que se está a dizer, mas também não me impede que haja atitudes mais construtivas e eu aceito que haja alguma boa vontade ou algum sentido na própria posição do governo. Embora não é ainda clara e tem situações inclusivas que é até negativa. Agora, eu não vejo é que em termos humanos, quando nos pomos assim barricados de um lado e do outro, e só na minha verdade nunca se consegue fazer qualquer avanço. Agora vamos até à Índia. Neste país tem aumentado a perseguição contra os cristãos, especialmente no estado de Uttar Pradesh, onde nas últimas semanas, Catarina, foram registrados pelo menos 12 episódios de violência. Sim, Paulo, e esses ataques têm sido a responsabilidade de grupos fundamentalistas hindus que atuam normalmente com a passividade ou com a conivência das autoridades locais. E com base em acusações falsas de conversões fraudulentas, alguns pastores protestantes foram mesmo detidos e outros ameaçados, havendo em alguns casos, Paulo, barreiras da polícia para controle dos crentes junto às igrejas, o que na prática, Paulo, tem significado que os agentes obrigam muitas vezes os cidadãos a voltarem para trás e a não poderem, portanto, exercer a sua fé nos locais de culto. Vamos agora até ao segundo país mais pobre do mundo. Um país onde a esperança de vida é de apenas 48 anos. Um país a ferro e fogo por causa do conflito entre grupos armados muçulmanos, os Seleka, e grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. Conflito que já causou milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. No meio deste caos, desta pobreza extrema, desta violência, a esperança nunca morre. É uma esperança que só a fé justifica. Quem o diz é Dom Juan José Aguirre. O bispo de Mangaçô esteve no Brasil, a convite da Fundação AES, e concedeu uma grande entrevista a Alexandre Varela, do programa Catequista TV. Entonces, se puede ayudar mucho conociendo, sabiendo qué pasa en Centroáfrica, qué pasa en el Chad, qué pasa en el Malí, qué es el Boko Haram en Nigeria, qué pasa en Somalia, por qué Centroáfrica es el segundo país más pobre del mundo, según el IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Por qué? Pueden buscar en internet. El segundo más pobre, con muchos recursos minerales que usted ha dicho en el inicio. El segundo país más pobre del mundo, según la lista de países de la ONU, según el Índice de Desarrollo Humano. Es lo que llamamos en España el farolillo de cola, el ayudante del farolillo de cola, el farol de cola. Es el segundo país más pobre del mundo. La esperanza de vida nacer en Centroáfrica es de 48 años. 48 años. En Centroáfrica se muere por muy poco. La vida es muy corta. Y el centroafricano con el que yo vivo, el centroafricano a quien han quemado sus casas, el centroafricano que se refugia en la misión católica, las mujeres violadas que vienen a la misión católica a refugiarse, tienen una capacidad muy grande de desdramatizar, de quitar leño al fuego, de decir, bueno, pues pasamos página, mañana será mejor, vamos adelante, vamos a vivir muy poco, vamos adelante, que mañana será mejor. Tienen esa esperanza. Muchas veces leyendo el Evangelio encuentran esa esperanza.
Vamos agora centrar a nossa atenção no Iraque, nos projetos da Fundação AES para este país, nomeadamente na reconstrução das casas e das igrejas das aldeias da planície de Nínive. Já vamos saber como é que está a decorrer esta campanha, mas antes disso vamos ao encontro de um jornalista português, João Francisco Gomes, do jornal Observador, que esteve recentemente nesta região a convite precisamente da Fundação AES. É uma entrevista longa, pelo que teremos de exibir ao longo de várias semanas. O João esteve no chamado Kurdistão iraquiano, numa zona devastada completamente pelos jihadistas, e a primeira pergunta que eu lhe coloquei foi sobre a memória mais impressiva, mais forte que ele guarda dos dias em que visitou esta região, em que viu a dimensão da destruição e ainda falou com pessoas que viveram face a face com os terroristas que queriam erradicar o cristianismo destas terras bíblicas. Eu diria que o facto de estar pessoalmente no epicentro de uma guerra que me habituei a ver à distância, através dos meios de comunicação internacionais, através dos jornais da televisão, foi aquilo que mais me marcou. Eu lembro-me de ter estado no interior de alguns edifícios em várias localidades, vilas, em várias cidades, localidades da planície de Nínive, portanto, em torno da cidade de Mossul, que até o ano passado esteve sob o domínio do Estado Islâmico, fazia parte do território do califado, do autoproclamado califado, e estar dentro de alguns edifícios como igrejas, escolas, que tinham sido totalmente destruídas quando o Estado Islâmico foi derrotado e teve de fugir, teve de sair daquelas localidades. Mas estar lá dentro e encontrar alguns indícios como grafites com aquele símbolo do Estado Islâmico ainda desenhados por eles nas paredes, papéis deles, coisas que nós percebemos que era do dia-a-dia durante o período da ocupação do Estado Islâmico. Estar ali, ver aquilo pessoalmente, contactar com pessoas que se lembravam perfeitamente... Uma memória fresca ainda, não é? É isso, daquele período. Pessoas que até diziam, quem destruiu aqui as nossas casas, na verdade, eram pessoas que eram nossos vizinhos antes da invasão. Por exemplo, tinha pessoas cristãs a dizer que tinham vizinhos muçulmanos e tinham sido esses vizinhos que se tinham radicalizado ou que tinham, pelo menos, colaborado com a perseguição do Estado Islâmico e que tinham destruído as casas. Todo este contacto com aquela realidade que habitualmente vemos à distância marcou-me muito, sem dúvida. Esse cheiro ainda, digamos, a pólvora, que de alguma maneira esteve presente, por outro lado também pode ser traduzido, e isto é uma pergunta agora, se esse grau de violência tão grande, de destruição, se acha que houve realmente a intenção de erradicar a presença cristã dessa zona? Quando conversámos, nós, o grupo de jornalistas que foi para lá durante esta semana, fez um roteiro, no fundo, nós percorremos várias cidades de maioria cristã e algumas das pessoas com quem falámos, além de famílias, refugiados, pessoas que tinham fugido, pessoas que estavam a voltar, mas falámos com muitos padres que fazem a sua missão, que levam a cabo a sua missão naquele território tão complexo. E eu lembro particularmente de um padre com quem falámos logo numa das primeiras vilas que visitámos, e ele estava a dizer, destruíram X casas nesta vila, 2 escolas, um hospital, etc. E a igreja não só tinha sido destruída do ponto de vista estrutural, exatamente, como também tinham sido destruídas imagens de santos que estavam presentes no interior da igreja, crucifixos, uma série de objetos litúrgicos que estavam lá guardados dentro da igreja. Eu perguntei-lhe, acha que esta destruição é uma destruição, um dano colateral do conflito, ou houve aqui alguma intencionalidade? E ele disse muito claramente, não, o objetivo era destruir a fé cristã. Porque se o objetivo não fosse destruir, atacar diretamente a fé cristã... O objetivo era destruir a fé cristã. O resultado dessa violência está bem patente nas aldeias cristãs
que o jornalista João Francisco Gomes, do jornal Observador, visitou a convite da Fundação ANS e queremos continuar a escutar por aqui ao longo das próximas semanas. Entretanto, os jihadistas foram expulsos da região e é preciso reconstruir as casas e as igrejas destruídas, assim como é também preciso reconstruir também a vida das pessoas, a esperança. Catarina, a Fundação AIS está profundamente empenhada neste processo. Em que ponto é que está este processo de reconstrução? Bom, Paulo, neste momento, e graças a Deus, já regressaram muitos cristãos à planície do Nínive. Foram cerca de 9 mil famílias, o que representa cerca de 40 mil pessoas. Portanto, e graças ao esforço, de facto, da Fundação AIS e ao esforço de todos os nossos amigos e benfeitores, já foram restauradas mais de 4.000 casas, 4.500 casas, para ser mais precisa, e igrejas, portanto, na planície do Nínive. Mas isto é um processo lento, é um processo que exige muita paciência e também muito empenho de parte a parte. E, portanto, há de facto ainda muito trabalho pela nossa frente e que só será possível se esta cadeia, esta onda de solidariedade continuar junto dos nossos amigos e benfeitores. E por falar em solidariedade, muitas vezes temos escutado por aqui pessoas que dizem ser necessário muito dinheiro para ajudar as famílias cristãs. E nós temos tentado desmistificar isso aqui nos últimos programas. Catarina, alimentar uma família por mês não é assim tanto. Não, Paulo, de facto não é assim tanto. E posso voltar a dar o exemplo que já dei aqui a semana passada, que com apenas 30 euros podemos, de facto, ajudar uma família a receber um cabaz alimentar, que vai alimentar esta família durante um mês. Portanto, é extraordinário, com um valor que é simbólico, não é? Acaba por ser simbólico, um valor pequeno, em que podemos, de facto, ajudar esta família. E, portanto, esta é uma das áreas em que a Fundação tem estado mais empenhada, a área ajudar na alimentação, ajudar na sobrevivência, no fundo, ajudar a que volta a vida, não é? A vida à planície do Nínive. É este o nosso grande objetivo. E, de facto, com a ajuda de todos os nossos benfeitores e amigos a nível internacional e também aqui em Portugal, tem sido possível, de facto, voltar a haver vida nesta planície do Nínive. E, portanto, mais uma vez relembro, com apenas 30 euros é possível alimentar uma família refugiada durante um mês, Paulo. Do Iraque vamos agora até à Síria. Vamos ao encontro de uma jovem mãe, Rasha Drazi. Ela vive no Vale dos Cristãos, tem um sorriso bonito, mas a sua vida transformou-se por completo quando o marido morreu num dos inúmeros combates que se têm travado nestes últimos 8 anos de guerra neste país. Nesse dia, quando o marido morreu, o mundo desabou por completo. Viúva, com 2 filhos pequenos, como é que iria ela sobreviver? Esta é a história da semana pela voz da Pilar Rocha. A chaleira ao lume começa a vibrar, sinal de que a água já está a ferver. Quem chega à casa de Rasha Drazi sente um ambiente de calma, de tranquilidade, que não dá para imaginar o sofrimento porque já passou esta jovem mulher, mãe de 2 filhos e viúva, desde que há um par de anos o marido morreu numa explosão, num dos inúmeros combates que se têm travado na Síria nestes já longos 8 anos de guerra. Rasha vive com os 2 filhos numa aldeia no chamado Vale dos Cristãos. Quando o marido morreu, parecia-lhe impossível sobreviver. Não só sobreviver à dor da perda, mas ter a capacidade para ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. O marido trabalhava como motorista. Ele era o sustento da casa. No dia em que a explosão ceifou a vida ao marido de Rasha, ela ficou sem saber o que fazer. Ainda hoje é com alguma perplexidade que fala nesse dia trágico que a enlutou para sempre. Fiquei sozinha, mãe de 2 crianças. Não tinha rendimentos, nem ninguém que nos sustentasse. Ali, no Vale dos Cristãos, no norte da Síria, não haverá uma única pessoa que não tenha histórias de sofrimento, de perseguição, de violência. Os anos de guerra não destruíram apenas cidades inteiras, martirizaram a própria população. Todas as pessoas, sem exceção, estão de alguma forma feridas no corpo ou na alma. Ninguém sobrevive sem qualquer cicatriz a tanta barbárie. Rasha ficou de mãos vazias, com 2 filhos para criar. O que fazer? No início foi muito difícil. Fiquei sem nada. Reconheço Rasha Drazi. Valeu a ajuda da Igreja. Valeu-lhe em concreto a ajuda da Fundação AIS. Rasha e os 2 filhos, Micael e Rachel, são exemplo de como a generosidade dos benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre chega aos 4 cantos do mundo. A chaleira ao lume é apenas o sinal de que ali, naquela casa no Vale dos Cristãos, na Síria, a vida corre com normalidade. Um retrato grande, pendurado numa parede, lembra a todos os dias, o sorriso do marido de Rasha, o sorriso do pai de Micael e Rachel. A vida continua.
A ajuda que recebemos da Fundação AIS foi o único apoio que me sustentou, a mim e aos meus filhos, diz Rasha com a voz já um pouco comovida. Eles não faltaram um único dia às aulas. O Micael está no 6º ano e a Rachel no 3º. Eles são muito inteligentes e passam sempre com a nota máxima. Mãe e pai, ao mesmo tempo, Rasha sabe que os cristãos são uma minoria na Síria e que têm vivido tempos muito complexos, muito conturbados. Mas sabe também que a fé em Jesus, que lhe corre nas veias há tantas gerações, é um património insubstituível. Os 8 anos que a Síria leva já de guerra têm sido tempos de provação, mas também têm permitido ancorar ainda mais as raízes da fé. Por isso, Rasha assume todos os dias o seu papel de mãe, pai e também de catequista. Tento incutir a fé nos meus filhos. A nossa fé deu-nos a força nestes tempos difíceis e explica, antes de agradecer a ajuda que tem recebido através da Fundação AIS e que tem permitido a sobrevivência no dia-a-dia. Quero agradecer às pessoas que nos estão a ajudar. A vossa ajuda realmente muda vidas. Eu e os meus filhos somos testemunhas disso. Muito obrigada. Vamos continuar na Síria. Antes de irmos ao encontro da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, vamos lembrar que a Fundação AIS tem em curso também uma grande campanha de apoio aos cristãos neste país, uma campanha que vai passar, aliás, a estar no centro da nossa atenção por aqui todas as semanas até ao Natal. Já lá iremos, mas para já vamos retomar então a crónica que a irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa que vive em Cara, nos contou na semana passada sobre a visita surpresa ao mosteiro, onde ela vive, do Ministro das Reservas Alimentares. O ministro passou por Cara quando ia ao caminho de casa, no Vale dos Cristãos, a região onde mora também Rasha Dreizi, a figura central da história da semana que acabámos de escutar. O ministro que visitou o mosteiro da irmã Miri é cristão e ficou de apoiar alguns projetos de desenvolvimento que são promovidos no mosteiro. Será que apoiou mesmo ou não? Quis logo conhecer o que é que vocês andam a fazer, o que é que vocês fazem aqui no mosteiro, e depois depois um homem muito culto e que sabia muito da história, fizemos uma visita do mosteiro, de cada lugar, e depois ele ainda tinha mais a dizer. Ele sabia muitas coisas da história da Síria e muito simpáticos. Deixaram-nos uma grande caixa de doces que lhes tinham sido oferecidos e ele ofereceu ao mosteiro. E dizia: eu quero vos ajudar, eu quero pôr uma marca em todos os vossos produtos, quero levá-los a analisar num laboratório e depois vamos trabalhar juntos e não sei o quê. Tudo isto para o futuro. Esperemos que possa ser qualquer coisa que as pessoas junto a nós possam pôr em prática e aproveitar esta oportunidade que se abre. Foi a irmã Miri, como acabámos de escutar, a visita do Sr. Ministro correu bem, até lhes ofereceu uma caixa de doces, mas o mais importante foi mesmo a promessa de apoio para o desenvolvimento local, um desenvolvimento, isto é significativo, que tem crescido à sombra de um mosteiro cristão nesta região de Cara, na Síria. A Síria é um país que tem estado e vai continuar a estar no centro das preocupações da Fundação AIS a nível internacional e também aqui, claro, em Portugal. E por isso está a ser desenvolvida uma campanha, Catarina, para este Natal. Precisamente, Paulo, e um dos objetivos desta campanha, de facto, é ajudar as famílias a permanecerem na Síria. Mas isto não é fácil porque há milhões de pessoas sem trabalho, há muitas organizações internacionais que não estão sequer preocupadas com os cristãos e, por isso, teremos de ser nós, com o apoio da Igreja local, os padres e irmãs, a ajudar esta comunidade cristã a permanecer. Há pouco falámos na campanha da reconstrução das casas e das igrejas cristãs no Iraque, mas na Síria, Catarina, também há muito a fazer. Sim, Paulo, de facto há muito trabalho a fazer também na Síria. Calculamos que poderá haver mais de 200 de igrejas e edifícios paroquiais que foram danificados ou que foram destruídos. Há mais de 6.000 lares de cristãos também que foram destruídos por causa da guerra, assim como mais de 3.000 escolas, Paulo. E, de facto, o objetivo desta campanha de Natal que o Paulo estava a referir há pouco tem como, de facto, um dos grandes objetivos apoiar as crianças e os jovens que foram afastados do ensino devido à situação de guerra que o país viveu nestes últimos anos e agora queremos, de facto, estar junto a esta comunidade, ajudá-los, portanto,
sendo uma geração que viveu sem ensino, sem acesso à escola, portanto, é necessário, de facto, ajudar esta geração, porque precisa desta ajuda para poder ser a geração seguinte que vai reconstruir a Síria. E depois também há uma ajuda direta ao nível da subsistência, não é? Sim, Paulo. Estima-se neste momento que cerca de 70% da população dos sírios vivam abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, todos os dias há pessoas que vão bater às portas das dioceses, à porta das paróquias, à porta das congregações com pedidos de ajuda. E, portanto, como os trabalhos são escassos, as pessoas não têm forma de subsistência, sobreviverem sozinhos, portanto, é preciso ajuda da Igreja e, portanto, esta Igreja também precisa de ajuda para poder ajudar todas estas pessoas que lhe batem à porta. E é aqui que entra, de facto, a Fundação AIS, que podemos ajudar, de facto, a Igreja local a poder ajudar a subsistência dos próprios habitantes da Síria, dos cristãos que lhes batem à porta. E, portanto, no fundo, Paulo, nós temos mantido-nos fiéis a estas orientações que o nosso fundador, o padre Benedito van Strata, nos deixou, que é sempre, e que tem sido, de facto, uma missão que tem sido apoiada por todos os papas, que é ajudar a Igreja necessitada, ajudar a Igreja que sofre em cada terra, e é isto que fazemos todos os dias com os nossos amigos e benfeitores. Há pouco disse que a Fundação AIS está a preparar uma grande campanha de Natal de apoio à comunidade cristã na Síria. Mejad Jalloum é uma jovem voluntária que trabalha com a Fundação AIS precisamente na Síria. Ela vai agora explicar, num minuto apenas, porque é que esta campanha é mesmo tão importante. Mejad Jalloum é uma jovem voluntária que trabalha com a AIS na Síria. A Síria tem 7.000 anos. Nem sempre houve guerra. A Síria era um país lindo e o seu povo maravilhoso. Desde o início que a ACN tem estado connosco a vários níveis. Este apoio financeiro e médico com bolsas de estudos e rendas de facto muda a nossa vida. É uma experiência muito espiritual para nós ver que o mundo inteiro está a tentar apoiar este povo. É a mão de Deus que está por trás destes acontecimentos. O que eu desejo é que esta guerra termine, assim como as mortes e o sangue na Síria, e que todos regressem às suas casas para lá poderem celebrar o Natal. Depois da Síria, é tempo de ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, a médica Virgínia Monteiro passou o testemunho a Catarina Santo. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, em primeiro lugar queria agradecer à minha amiga Virgínia Monteiro, que me lançou este desafio para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. E a passagem que eu escolhi é uma passagem já muito conhecida do Filho Pródigo, do Evangelho de São Lucas. Vou só referir aqui uma pequena passagem desta parábola, em que quando o filho retorna à casa, vai ter com o pai e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a mais bela túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. E escolho esta passagem porquê? Porque é aqui que Jesus nos mostra este Pai cheio de misericórdia,
disposto a acolher o seu filho, que achava que ia encontrar um pai que o ia repreender e que afinal encontra um pai cheio de amor, que o acolhe e faz uma grande festa. E é este pai que eu conheço e que eu procuro, e sei que às vezes sou como este filho, também me perco e também me desvio do meu caminho, e o que Jesus faz-nos um convite ao arrependimento, à conversão e também, acima de tudo, à confiança, confiar neste Pai que sempre nos acolhe. Acho que refiro também aqui a presença do outro filho, o filho mais velho, que de alguma forma fica indignado com o pai, e nós muitas vezes também somos assim, porque dizemos, mas eu estive sempre lá e tu parece que não reconheces esse valor, e também esse filho, este pai tem uma palavra a dizer e Deus tem sempre uma palavra a dizer-nos, que é, mas tu estás sempre comigo e o que é meu é teu. Refiro ainda mais uma coisa, que nestes últimos dias, talvez a meditar mais nesta palavra, Jesus deixa-nos também um convite a sermos como este pai, em relação ao nosso irmão, a sabermos acolher, a sabermos perdoar e a recebê-lo também de braços abertos. Queria agora também deixar um desafio à minha amiga Ana Palma, para que também ela participe neste Bible Challenge. Foi Catarina Santo a lançar o desafio para a sua amiga e bancária Ana Palma. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas temos ainda um tema para abordar. Na próxima quinta-feira, dia 18, a Capelinha das Aparições vai ser o epicentro mundial de uma enorme iniciativa da Fundação AIS, iniciativa que congrega todos os 23 secretariados da instituição e que vai realizar-se em pelo menos 83 países. Estamos a falar, pois, na jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e, como dissemos aqui já na semana passada, este momento de oração vai ser presidido, Catarina, pelo Cardeal António Marto. É verdade, Paulo. O Cardeal António Marto aceitou presidir a este momento de oração do terço com as crianças, portanto, no próximo dia 18 de outubro. Portanto, vai ser uma grande jornada de oração e todos os dias, Paulo, temos recebido contactos de colégios, de grupos de oração, de paróquias que se querem juntar e que estão a mobilizar também as suas crianças para rezarem o terço neste dia. Portanto, e como o Paulo disse há pouco, e para quem está-nos a ouvir lá em casa, de facto, para perceber a dimensão desta jornada de oração, portanto, vai ser rezado o terço em 83 países e calcula-se que o terço será rezado em 25 idiomas diferentes, portanto é extraordinário e como eu já disse aqui também na semana passada, Paulo, só nas Filipinas cerca de 2.000 escolas católicas irão também a rezar o terço neste dia. Nós falámos hoje muito por aqui na Síria, nos Vale dos Cristãos, na campanha de Natal que está a ser lançada, e a verdade é que na próxima quinta-feira, na Capelinha das Aparições, as crianças irão rezar o terço também com uma irmã que vem expressamente da Síria para estar connosco. É a irmã Eni de Mergian, que pertence à Congregação das Irmãs de Jesus e Maria e que é coordenadora dos projetos da Fundação AIS na Síria, nomeadamente nas cidades de Alepo e de Damasco. É verdade, Paulo, e o convite que fizemos à irmã Eni é prova também é uma prova de que queremos de facto aqui na Capelinha das Aparições, em Fátima, rezar e que seja o coração desta jornada mundial de oração pela paz na Síria e portanto ela vai rezar, vai estar connosco aqui no santuário, vai estar junto também com o Cardeal Dom António Marto e tenho a certeza que esta oração do terço aqui em Fátima vai ser de facto o fermento de paz tão necessário neste país que é a Síria. A Capelinha das Aparições, onde a Virgem apareceu há um século a 3 crianças, será, por todas as razões, como a Catarina acabou de referir, um dos locais mais significativos em todo o mundo onde se vai materializar esta iniciativa da Fundação AIS. Nós temos um filme, um pequeno spot sobre esta jornada de oração, mas antes de o passarmos, como é que os grupos de catequese, as paróquias, os movimentos podem se juntar a nós, Fundação AIS, para organizarem também localmente uma jornada de oração para pôr as crianças a rezar? É muito fácil, Paulo. Basta ir ao nosso site, à nossa página de internet, que está neste momento a passar em rodapé. Portanto, basta ir lá ao nosso site e retirar todo o material disponível neste momento. Depois, também, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, poderão também sempre entrar em contato connosco através dos nossos telefones ou do nosso e-mail, que teremos também todas as informações necessárias. Paulo, o importante, de facto, e o grande objetivo é mobilizar as comunidades, é mobilizar os grupos das paróquias, dos movimentos, dos grupos de oração, os colégios, para
que estejam neste dia de facto empenhados nesta oração pela paz no mundo, em particular na Síria e no Iraque. Muito bem, vamos então ver o nosso pequeno spot sobre esta jornada de oração. 1 milhão de crianças reza o terço pela paz. A sua atenção. Olá, amiguinhos. Vocês já devem ter percebido que no mundo há muitas guerras, lutas, até fome e miséria. Parece que os adultos muitas vezes não conseguem encontrar a solução para esses problemas, mas Jesus deu-nos um grande poder a nós, crianças, de o ajudar a vencer o mal do mundo com a oração. Por isso, no dia 18 de outubro, nós, crianças de todo o mundo, somos convidadas a rezar a oração do terço para alcançar a paz. Quando nós, crianças, rezamos unidas, estamos a segurar a mão de Nossa Senhora e a pedir com ela verdadeiros milagres a Jesus. Marca na tua agenda, dia 18 de outubro. Reza com os teus pais, amigos, professores e avós. Já sabe, aponte na sua agenda, é já na próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, vamos mobilizar as crianças de Portugal para uma grande jornada de oração pela paz no mundo. Peço a todos os que nos estão a ver para nos ajudarem em cada escola, em cada paróquia. Não deixem de registrar este momento, tirem fotografias, façam pequenos vídeos, enviem-nos depois tudo devidamente identificado, onde é que foi, quem, quantas pessoas, para a Fundação AIS. Antes das despedidas finais, peço apenas mais 1 minuto da vossa atenção para o vídeo do Papa, em que neste mês de outubro, e nem de propósito, o Santo Padre nos pede a todos para rezarmos todos os dias o terço. Vamos ver. Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono "Sotto la tua protezione" e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. E agora sim, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.